Olá, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa série Dissecando a Nova Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica. Hoje o tema é tratamento percutâneo. Meu nome é Nilson Pop, eu sou médico da Unidade Clínica de Aterosclerose e Coronariopatia Crônica do INCOR e aqui comigo eu tenho dois colegas que são do Serviço de Hemodinâmica e eu gostaria que eles mesmos se apresentassem, por gentileza. Olá, então meu nome é Carlos Campos, eu sou cardiologista intervencionista aqui do INCOR, sou supervisor médico do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E a gente tem conosco hoje também Rafael Bergo, doutor Rafael. Olá a todos, eu sempre participando aqui no AAA, né, doutor Carlos, sou preceptor desse ano da hemodinâmica, né, eu junto com o doutor Thiago Abzaide, né, nessa ideia de trazer a educação para os nossos residentes, né, nesse projeto novo aí. Muito legal, Rafael. A primeira pergunta que eu trago para vocês é a seguinte: pensando na síndrome coronariana crônica, quais são as principais indicações da intervenção coronária percutânea quando a gente pensa em melhorar sintomas e melhorar o prognóstico? Certo, exato. Então, essa daqui eu vou começar comigo, né, doutor Carlos, que acho que vai ter temas mais que o senhor domina muito bem. Então, acho que para a gente, né, ficou claro na diretriz, é classe 1, tratamento sintomático no paciente que já está com a terapia otimizada, né, e sendo lesões facilmente tratáveis, né, eles colocam algo desse gênero. Então, ao nosso ver, né, então é muito claro o benefício em diversas meta-análises, né, do alívio sintomático nesse perfil de paciente que tem uma lesão simples de tratar e na questão sintomática de isquemia também, classe 1, paciente que tem uma avaliação fisiológica invasiva de isquemia para tratar, muito baseado no estudo FEM2, né. Do ponto aí, pensando em diagnóstico e isquemia, a gente vai por essa parte do ponto de vista de prognóstico, ficou nas indicações clássicas, né? Lá eles colocam, da nossa parte, né, angioplastia de tronco, se for uma anatomia factível, classe 2A, né, na diretriz. Tem a questão se um paciente for negado para cirurgia, né, um multiarterial simples, ele também como classe 2A, e aí ele divide as outras estratificações prognósticas da classe 1 para a revascularização no caso cirúrgica, né? Tronco, lesões proximais verdadeiras e paciente com lesão triarterial com disfunção significativa. Perfeito, exatamente. Esse é um ponto. O grande benefício das terapias de revascularização na síndrome coronária crônica é alívio sintomático. Esse é onde o benefício na síndrome coronária crônica está mais evidente, né? O paciente está medicado, mantém a angina, você revascularizar, você melhora o sintoma. Para desfecho duro, né, as terapias de revascularização de forma geral, para os desfechos que foram realmente com poder estatístico, para comparar tratamento clínico otimizado versus revascularização mais tratamento clínico otimizado, os desfechos primários, habitualmente, as terapias de revascularização, de forma geral, não mostram benefício. Por exemplo, no isquêmia, que está na nossa diretriz, o desfecho primário, tratamento clínico otimizado foi similar às terapias de revascularização, cirurgia ou angioplastia. Onde a gente teve benefício das revascularizações foi redução de infarto espontâneo, né? Por outro lado, as terapias de revascularização tiveram uma ocorrência de infarto periprocedimento. Então, no final das contas, houve uma equivalência entre as terapias, apesar de a gente saber que o infarto espontâneo cursa com prognóstico pior, o estudo foi desenhado para o desfecho primário, e no desfecho primário não teve diferença. E para a estratificação de risco, a fisiologia, que talvez valha a pena a gente abordar, porque tem novidade na nossa diretriz. Realmente é um divisor de águas a isquemia invasiva, onde a gente consegue, na sala de hemodinâmica, ser lesão específico, diferente das provas funcionais não invasivas, que são territórios específicos. Na avaliação fisiológica invasiva, a gente consegue ser lesão específico. E aí a gente pode ter um benefício prognóstico se a gente guiar a nossa intervenção percutânea.
Esse é um ponto que dá bastante dúvida entre os cardiologistas clínicos, né, que vocês citaram, e a gente fica com aquela dúvida, né? Quando usar, então, a avaliação funcional invasiva? Quais são as principais situações e cenários que a gente deve considerar, né? Esse é um ponto muito importante. A avaliação fisiológica invasiva, tá? Hoje, inclusive contemplada já na nossa diretriz, a gente consegue fazer uma fisiologia completa na sala de hemodinâmica, tanto vendo fisiologia epicárdica, quanto a gente avaliando microcirculação. Falando da fisiologia, da avaliação fisiológica epicárdica, o grande benefício, principalmente quando a gente fala de custo-benefício, é na avaliação da lesão intermediária, né? Então, aquela obstrução entre 40% e 70%, e que a gente tenha o FFR positivo, a gente guiar, colocar o stent nas lesões que tem o FFR positivo, nessas lesões intermediárias. A nossa diretriz fala também dos índices não hiperêmicos, né? Então é possível, tem várias siglas, RFR, DFR, IFR, onde você não precisa induzir hiperemia para avaliar uma estenose epicárdica. Isso está contemplado na nossa diretriz, então você pode utilizar também, com menos efeito colateral na sala de hemodinâmica, você pode utilizar para avaliar. E, finalmente, também descrito na nossa diretriz, a avaliação da fisiologia epicárdica por índices angiográficos. Então, hoje em dia, no Brasil, nós temos 2 disponíveis, inclusive. Você vê se uma lesão é obstrutiva ou não, baseado numa injeção regular da angiografia. A tomada de decisão baseada nesse índice de fisiologia pela angiografia é melhor do que tomar a decisão baseada na nossa estimativa visual. Mas, no estudo que a gente tem, comparando avaliação funcional por angiografia versus avaliação funcional por fio-guia, o Favor 3 Europe, o fio-guia foi melhor do que a angiografia. Então, nós temos 3 categorias de decisão numa lesão intermediária. Tomar decisão baseada no olho, que é a pior decisão. Tomar decisão baseada na fisiologia por angiografia, que seria melhor que baseado no olho. E, por último, o fio-guia com indução de hiperemia com adenosina ou sem indução de hiperemia por adenosina. Essa decisão para a lesão intermediária, na nossa nova diretriz de síndrome coronária crônica, recebeu recomendação classe 1, ou seja, é boa prática médica tomar a decisão baseado nesses índices fisiológicos, né? Falando em limitação funcional, digo, visual, né, da angiografia, nós clínicos muitas vezes ficamos com dúvida em lesão de tronco, fundamentalmente. Essa lesão de tronco é 40, é 50, é 60, é mais? E aí a gente pensa em utilizar a imagem intravascular para tirar a dúvida, né? Vocês diriam que o papel da imagem intravascular é o tronco, é avaliar tronco, e que mais? Que outras situações que são interessantes usar a imagem intravascular? Bom, o tronco, assim, acho que já está muito bem estabelecido que a imagem é mandatória, né, doutor Carlos, aí, doutor Nilson. Nessa diretriz veio como classe 2A, né, a avaliação da lesão intermediária de tronco, e acho que faz totalmente sentido, né? E com classe 1, uma grande novidade, né, e seguindo toda a tendência mundial de utilizar a imagem em tronco e lesões complexas com nível de evidência 1. E para lesões não complexas, né, habituais, eles colocam como 2A. Então, uma excelente oportunidade de dar força para a gente conseguir maior acesso para os pacientes, tanto do SUS, mas também da saúde suplementar, desses métodos de imagem que são necessários. No que tange a utilização aqui, né, a gente habitualmente, toda vez que tem que definir que tem uma lesão, esses casos que acabam indo para o Heart-in com as lesões de 50%, a gente já consegue utilizar, inclusive, o IVUS, a nossa cota, para avaliar, que vai mudar a conduta desses pacientes, né? Eu acredito que para lesão de tronco, onde a gente tem alguma dúvida da indicação da intervenção, o melhor método ainda é a fisiologia, mas nós podemos utilizar a imagem. Nesse caso, o método de imagem recomendado para avaliação da lesão de tronco, com melhor validação, é o ultrassom intracoronário, né?
O que o ultrassom intracoronário vê no tronco são áreas. O problema é que uma área luminal no tronco de um paciente pequeno versus um paciente muito grande, uma área de 4,5 para mim não necessariamente significa a mesma coisa que uma área de 4,5 para um paciente de baixa estatura. Então, o que a gente tem de melhor validação para o tronco foi o critério utilizado no estudo Excel, área mínima do tronco pelo ultrassom acima de 6 não tem isquemia. A área mínima no ultrassom abaixo de 4,5 tem uma correlação com isquemia e a gente tem uma grande área cinza entre 4,5 e 6 de área luminal mínima que pode ter isquemia ou não no tronco da coronária esquerda. Com relação à imagem para guiar a intervenção, que a gente ficou muito feliz com esse grau de recomendação classe 1, ou seja, utilizar imagem, aí seja ultrassom, seja tomografia de coerência óptica, para guiar a nossa intervenção complexa. Isso é uma boa prática médica. Essa é uma recomendação que foi muito bem recebida, porque a redução de desfecho composto, quando a gente faz uma angioplastia complexa utilizando imagem, é da ordem de 30%. Óbito cardiovascular, a redução é da ordem de 50%. Então, não é fácil qualquer terapêutica na medicina reduzir evento duro com essa magnitude. Então, hoje em dia, é fundamental na angioplastia complexa a gente utilizar a imagem intravascular para tomada de decisão. A gente escolhe stent diferente, a gente vê cálcio, onde a angiografia muitas vezes não identifica o cálcio, a gente coloca stents maiores, a gente vê o comportamento mecânico do stent dentro da artéria, então muda completamente a intervenção quando a gente utiliza a imagem para guiar. E falando em imagem intravascular, uma outra coisa que vem na minha cabeça é exatamente a possibilidade de avaliar a vulnerabilidade de placa, composição de placa e vulnerabilidade de placa. E aí eu fico com uma pergunta para vocês também, que eu acho muito interessante. Já estamos na era de intervir em placas vulneráveis, ainda que elas não sejam angiograficamente relevantes, funcionalmente estenosantes? Essa é uma pergunta bem provocativa. Antes de responder, Nilson, acho que vale a pena a gente deixar muito claro o conceito de placa vulnerável. É completamente diferente de lesão culpada. Esse é um conceito que com muita frequência é confundido. A lesão culpada é uma lesão que já teve um evento. Então, a lesão culpada ela já ocorreu uma síndrome coronária aguda. Então, esse é um tipo de lesão. E a placa vulnerável é uma lesão estável. O paciente muitas vezes é assintomático. Sim. Muitas vezes, ele essa placa não causa isquemia, uma obstrução de 40%, fisiologicamente não importante, mas que tem componentes anatômicos, fenótipo de uma placa que vai ocorrer um evento no futuro. É interessante dizer que hoje em dia, com muita precisão, a gente já consegue identificar essa placa, né? E, então, no laboratório de hemodinâmica, a gente tem vários métodos amplamente validados para a identificação dessa placa, que não é obstrutiva, mas que expõe o paciente ao maior risco de infarto. Aí o que fazer, né? Devemos ter uma terapia clínica mais agressiva, devemos colocar um stent, fazer uma angioplastia preventiva, fazer as duas coisas. Na nossa diretriz, o tratamento dessas lesões recebeu classe 2B. Né? E eu acredito que a evidência, o estudo com a evidência mais robusta que nós temos é o estudo Prevent, que pegou pacientes com essas lesões vulneráveis e randomizou para tratamento clínico otimizado versus angioplastia preventiva mais tratamento clínico otimizado. E a angioplastia preventiva com tratamento clínico otimizado de placa vulnerável reduziu o evento. Então, esse estudo sugere que a placa vulnerável deve ser tratada. Foi com o OCT, Carlos? Então, eles utilizaram 4 métodos, na verdade. Então, ultrassom intracoronário, escala de cinza, área luminal e carga de placa, OCT, espessura da capa fibrótica. Utilizaram histologia virtual, que esse é um método que a gente não tem no Brasil mais, já tivemos, hoje nós não temos no Brasil mais.
E utilizaram também espectroscopia do infravermelho próximo, tá? Que é um método que a gente tem no Brasil, combinado com ultrassom. E ele detecta a carga lipídica nessas artérias. Então, você podia utilizar qualquer um desses critérios para identificar a placa vulnerável e colocar o stent preventivamente. E, aparentemente, o stent preventivo reduziu o evento. O grande ponto da gente aplicar esse conceito na nossa prática é que no estudo Prevent, a taxa de eventos no grupo angioplastia foi muito baixa. 0,4% de eventos no final de 2 anos. É muito baixo, é difícil reproduzir isso na nossa prática, né? Se você colocar um stent e ter 0,4% de eventos. Então, eu considero que é um conceito muito interessante, muito provocativo. Vejo um futuro promissor. Mas eu acho que a gente precisa de mais dados para aplicar isso amplamente à nossa prática clínica, né? A gente tem 6 estudos em andamento, pelo menos 6 estudos em andamento, 3 bem grandes, tá? Que buscam comparar a decisão tomada pelo FFR, ou seja, baseada em isquemia, versus decisão baseada em imagem anatômica, vulnerabilidade de placa, para ver qual que vai ser a melhor evolução desses pacientes, né? Então, esses estudos eu acho que podem corroborar os achados do estudo Vulnerable. Então, classe 2B, em que cenário que eu posso considerar intervir numa lesão, numa placa vulnerável? Eu acho que plausível, carece maior validação, mas se você tiver uma área de miocárdio em risco muito grande, uma intervenção coronária extremamente simples, onde a chance de evento é perto desse 0,4%, né? E um paciente com perfil clínico de altíssimo risco, né? Eu acho que aí é plausível você considerar, mas de forma geral, para a implementação na nossa prática, eu acho que a gente precisa de mais dado. Eu acho que por isso que acabou sendo considerado como classe 2B na nossa diretriz de intervenção em placa vulnerável, né? Pode ser considerado, então, e como clínico eu tenho que reforçar que o tratamento medicamentoso sempre tem que ser otimizado e reforçado a despeito da intervenção. Definitivamente, até porque se você fizer a intervenção e o paciente não seguir o tratamento clínico, primeiro que ele pode ter trombose de stent, infarto, progressão da doença no território não tratado e no próprio stent esse paciente pode desenvolver neoaterosclerose se ele não seguir o tratamento clínico adequadamente, né? Então, definitivamente, a intervenção é uma terapia adjunta ao tratamento clínico. A espinha dorsal do tratamento da doença arterial coronária é o tratamento clínico. Inclusive, tem estudos, né, que tratamento clínico, o PECMAN, que mostra a passivação dessa placa, né? Exatamente. Diminuindo seu colo lipídico, né, aumentando a espessura de capa. Esse é um ponto, porque pelo estudo PECMAN, os inibidores de PCSK9, eles passivaram a placa muito mais do que a utilização de uma estatina de alta potência isolada, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que merece ser provocado. Será que o paciente com placa vulnerável talvez não merecesse mais remédio? Né? Sim. Então, essa é uma pergunta que está em aberto. Pelo estudo PECMAN, é muito mais efetivo o tratamento clínico para passivação da placa do que você deixar com uma estatina de alta potência, a despeito do nível de LDL, né? Então, será que não vale a pena um tratamento individualizado nesse paciente com placa vulnerável? Então, essa é uma pergunta que também está em aberto, né? Sem dúvida. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença e a honra de tê-los aqui para mais uma série nossa da diretriz e aguardo vocês para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado.